Cheguei em casa e encontrei meu noivo sentado no sofá com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Olhos vermelhos, mãos tremendo. A gente precisa conversar, ele disse. E então ele contou que minha irmã mais velha e ele tinham tido um caso, e que ela estava grávida. Uma gravidez que os médicos tinham dito nunca ser possível para ela. Eu não pensei duas vezes. Saí de casa e fui direto para a casa dos meus pais, onde ela morava. Quando ela abriu a porta, eu explodi. Gritei. Chamei ela de tudo que era nome. Meus pais desceram correndo. Você enlouqueceu? Meu pai gritou. Então eu contei tudo. E a reação deles foi algo que jamais, em 1 milhão de anos, eu poderia ter imaginado. Meu nome é Lívia Martinez. Tenho 28 anos. E há 3 meses para o meu casamento dos sonhos. Eu achava que conhecia minha vida perfeitamente. Eu e Jeff Thompson estávamos juntos há 4 anos. Ele pediu minha mão no ano anterior, em um jantar romântico que ele planejou com aquela atenção aos detalhes que sempre me encantou nele. O pedido foi perfeito, o anel era lindo, e eu disse sim sem hesitar um segundo. Afinal, Jeff era tudo que eu sempre quis. Estável, carinhoso, com planos para o futuro. Nós já morávamos juntos há 2 anos em uma casa que eu dei entrada, estrategicamente localizada a apenas um quarteirão da casa dos meus pais. Pode parecer estranho querer morar tão perto da família, mas eu cresci naquele bairro e sempre amei a vizinhança. Era seguro, arborizado, perfeito para eventualmente criar filhos. O casamento estava sendo planejado nos mínimos detalhes. Meus pais pagaram metade da festa como presente, e os pais de Jeff cobriram a outra metade. Jeff comprou as passagens para nossa lua de mel na Itália com o dinheiro que ele vinha guardando há anos. E eu estava juntando o dinheiro para a hospedagem e para gastar por lá. Tudo estava perfeito. Absolutamente perfeito. Minha irmã mais velha, Gabriela, era a madrinha. Ela tinha 32 anos e havia se divorciado alguns meses antes. A história era triste, segundo ela contava. O marido queria filhos, mas ela tinha problemas de fertilidade. Depois de anos tentando, ele simplesmente desistiu do casamento e pediu divórcio. Gabriela voltou a morar com nossos pais, e eu, sendo a irmã caçula que sempre a admirou, abri meus braços para acolhê-la naquele momento difícil. E Gabriela realmente parecia precisar desse acolhimento. Ela aparecia na minha casa quase todo dia, especialmente à noite quando eu chegava do trabalho. Como morávamos a literalmente um quarteirão de distância, era fácil para ela simplesmente atravessar a rua e tocar minha campainha. Muitas vezes eu chegava e ela já estava lá, esperando na varanda, às vezes com comida que nossa mãe havia preparado, às vezes com jantares que ela mesma fazia. Quero ajudar com os preparativos do casamento, ela sempre dizia, com aquele sorriso de irmã mais velha que eu conhecia desde criança. Deixa eu fazer parte disso, Liv. Você sabe que eu amo casamentos. Eu achava fofo. Sério, eu achava genuinamente fofo que minha irmã recém-divorciada quisesse se envolver tanto no meu casamento. Pensei que era a forma dela de se manter positiva, de acreditar no amor apesar do próprio fracasso matrimonial. Que idiota eu fui! Gabriela opinava sobre tudo. As flores, o cardápio, a decoração, a lista de convidados. Ela estava sempre por dentro de cada detalhe, cada fornecedor, cada decisão. É meu papel como madrinha, ela dizia. E eu, boba, concordava e dividia tudo com ela. Afinal, éramos irmãs. Foi uma terça-feira quando meu mundo desmoronou. Cheguei em casa às 7 da noite e, estranhamente, Gabriela não estava lá. Jeff estava na sala, sentado no sofá, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Ele parecia destruído. Os olhos vermelhos, as mãos tremendo ligeiramente. A gente precisa conversar, ele disse, e o jeito como disse aquelas palavras gelaram meu sangue. Ninguém nunca começa uma conversa boa com "a gente precisa conversar". Sentei na poltrona em frente a ele, minha bolsa ainda no ombro, o coração já acelerando. "O que foi?" perguntei, e minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. "Eu fiz uma besteira", Jeff começou, e eu vi lágrimas se formando nos olhos dele. "Liv, eu não sei nem como começar a te contar isso." E então ele contou. Cada palavra foi como um soco no estômago. Gabriela havia aparecido na nossa casa alguns meses atrás, em uma noite que eu tive uma reunião de última hora. Ela veio para falar comigo, mas eu ainda não tinha chegado. Jeff estava sozinho. Gabriela estava chorando. Acabava de se divorciar. Estava se sentindo feia e rejeitada. Ela só queria um ombro amigo, ela disse a ele. Só queria conversar. E então aconteceu. Aconteceu, foi a palavra que Jeff usou,
como se sexo fosse algo que simplesmente caísse do céu sobre duas pessoas inocentes. Mas o pior não foi isso. O pior foi que continuou acontecendo. Gabriela voltava, sempre quando eu não estava em casa. E eles iam para o quarto, para o meu quarto, na minha cama. Ela vinha quase todo dia aqui em casa, eu disse, e a ironia deve ter ficado clara na minha voz. Quantas vezes, Jeff? Ele não soube responder. Abaixou a cabeça envergonhado. Mas havia mais. Claro que havia mais. Porque nessa altura da história, por que parar no básico? 1 hora antes, Gabriela tinha aparecido novamente. E ela conta que estava grávida. 6 semanas de gestação, segundo ela. Um bebê milagre, ela chamou. Porque os médicos tinham dito que ela não podia engravidar, que as chances eram próximas de 0. Mas aparentemente, os espermatozoides de Jeff eram tão especiais que desafiaram a ciência médica. A gente não usava preservativo, Jeff admitiu. E eu quase ri da pura estupidez da situação. Ela tinha dito que não podia engravidar, então... Gabriela queria que Jeff ajudasse financeiramente a criar o bebê, mas não precisava assumir. Ela seria mãe solo. Que generosa. Mas Jeff, Jeff com seu senso de responsabilidade recém-descoberto, disse que se o filho era dele, ele queria fazer parte. Ele queria estar na certidão de nascimento. Ele queria ser um bom pai para essa criança. Ela me pediu para não contar para você, Jeff disse, limpando as lágrimas. Mas eu não posso me casar com você guardando esse segredo, Liv. Eu te amo. Eu ainda quero me casar com você. A gente pode superar isso. Foi aí que algo dentro de mim simplesmente desligou. Não foi raiva explosiva. Foi mais como... clareza absoluta. Uma lucidez cristalina sobre quão patética aquela situação era. Eu me levantei da poltrona. Jeff também se levantou, alarmado. Liv? Liv, fala alguma coisa. Você está bem? Eu não estava bem. Eu estava a quilômetros de distância de estar bem. Mas eu também não estava disposta a ter aquela conversa com ele. Não naquele momento. Eu vou até a casa dos meus pais. Foi tudo o que eu disse. Jeff me seguiu, é claro. Ele me seguiu pelo quarteirão inteiro, falando sem parar, pedindo desculpas, dizendo que me amava, que tinha sido fraco, que nunca mais aconteceria, que apenas ajudaria na criação do filho. Eu não respondi nada. Apenas caminhei. Quando toquei a campainha da casa dos meus pais, foi Gabriela quem atendeu. Ela abriu a porta com aquele sorriso de sempre, mas quando viu minha cara e Jeff logo atrás, o sorriso desapareceu. Eu nem deixei ela falar. Entrei empurrando a porta e imediatamente comecei a gritar. Todas as palavras que eu tinha guardado no caminho explodiram de uma vez. Eu chamei minha irmã de tudo que era nome. Vagabunda, piranha, cobra, traidora. Jeff me segurou pelos braços, tentando me impedir de chegar perto dela. Gabriela recuou, os olhos arregalados, levando as mãos à barriga em um gesto teatral e protetor que me deu ainda mais raiva. Meus pais apareceram correndo do andar de cima. O que está acontecendo aqui? Meu pai gritou. Lívia, você enlouqueceu? E então eu contei. Entre lágrimas e gritos, eu contei tudo. Como minha querida irmã, minha madrinha de casamento, vinha transando com meu noivo há meses, como ela destruiu minha vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meus pais olharam para Gabriela com expressões de choque absoluto. Isso é verdade? Minha mãe perguntou, a voz trêmula. Gabriela, você fez isso com sua irmã? Gabriela começou a chorar. Aquelas lágrimas grandes e dramáticas que ela sempre soube produzir tão bem. Eu tinha acabado de me divorciar, ela soluçou. Eu estava me sentindo tão sozinha, tão feia, tão rejeitada. Eu só queria um pouco de carinho. Jeff foi gentil comigo. Aconteceu sem a gente querer. E agora... Ela levou a mão à barriga novamente. Agora eu estou grávida. E foi aí que aconteceu algo que eu nunca, jamais, em 1 milhão de anos poderia ter previsto. Minha mãe ofegou. Meu pai arregalou os olhos. E ambos sorriram. Você está grávida? Minha mãe repetiu. E havia alegria genuína em sua voz. Mas Gabi, os médicos tinham dito que era impossível. Foi um milagre, Gabriela disse entre soluços, e então pegou os papéis de dentro da bolsa. Exames. Ultrassom. Ela tinha tudo preparado, essa vadia calculista. Meus pais se aproximaram dela, pegaram os papéis, olharam as imagens borradas do ultrassom e se derreteram.
Ali mesmo, na minha frente, depois de descobrirem que a filha mais velha havia traído a filha mais nova da forma mais sórdida possível, eles se derreteram pela perspectiva de um neto. Um bebê, meu pai murmurou, tocando a imagem no papel. Um milagre mesmo. Eu fiquei ali, parada no meio da sala, sem conseguir processar o que estava vendo. Eles estavam mais felizes? Vamos todos sentar e conversar com calma, minha mãe disse, e o tom dela era o mesmo que ela usava quando eu e Gabriela brigávamos na infância. Paciente, maternal, completamente deslocado da situação. Com calma? Repeti, incrédula. Mãe, você está falando sério? Lívia, sua irmã está grávida, ela disse, como se isso explicasse tudo. A gente não pode estressá-la. Estresse não faz bem para o bebê. Ela pode perder a criança. Eles sentaram Gabriela no sofá como se ela fosse feita de cristal. Meu pai foi buscar bolachas. Minha mãe trouxe suco. Você quer alguma coisa, querida? Está se sentindo enjoada? Quer que eu faça um chá? Eu os observei fazer aquele teatro todo, ainda de pé no meio da sala, Jeff alguns passos atrás de mim. Era surreal. Era absolutamente surreal. Quando finalmente todos se sentaram, meu pai limpou a garganta e olhou para Jeff. E você, Jeff? O que pretende fazer em relação a isso? Jeff engoliu seco. Eu vou assumir o bebê, ele disse, e eu podia ouvir o tremor em sua voz. É meu filho. Eu vou estar presente. Mas... Ele olhou para mim. Isso não muda o que eu sinto pela Lívia. Eu a amo. Eu ainda quero me casar com ela. Não vai ter casamento nenhum, eu disse, e minha voz saiu firme e clara. Talvez a coisa mais firme e clara que saiu de mim aquela noite. Eu não vou me casar com você, Jeff. Está cancelado. Lívia, não seja precipitada, minha mãe começou. Precipitada? Eu ri. E foi uma risada amarga, sem humor algum. Minha irmã transou com meu noivo, várias vezes, na minha cama, e engravidou. E vocês acham que eu estou sendo precipitada? Nós entendemos que você está chateada, meu pai disse, e a palavra chateada me fez querer quebrar alguma coisa. Mas agora tem uma criança envolvida nisso, um bebê inocente. E então, ele disse algo que fez meu sangue gelar nas veias. Jeff, você se casaria com a Gabriela? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Gabriela e Jeff se entreolharam, ambos claramente chocados com a pergunta. Eu estava tão atordoada que nem consegui falar imediatamente. Como assim? Gabriela foi a primeira a encontrar as palavras. Bom, vocês vão ter um filho juntos. Meu pai continuou, como se estivesse sendo perfeitamente racional. E a Lívia acabou de dizer que vai cancelar o casamento. Nós já pagamos metade da festa. A data está reservada. Os fornecedores contratados. Seria um desperdício terrível perder todo esse dinheiro. Eu finalmente encontrei minha voz. Você está sugerindo que eles usem o meu casamento? Não é mais seu se você está cancelando, meu pai respondeu com uma lógica que era tão absurda que beirava o cômico. E faz sentido, não faz? Gabriela está grávida. O bebê precisa de um pai presente, e a gente já investiu muito dinheiro nessa cerimônia. Minha mãe se animou com a ideia. É verdade. E assim vocês podem morar aqui pertinho. Esse netinho vai ser tão bem-vindo. A gente vai ajudar com tudo. Mimar muito esse bebê. Gabriela olhou para Jeff, e havia algo calculista naquele olhar. Você faria isso? Ela perguntou baixinho. Se casaria comigo? Pelo bebê? Jeff parecia um animal encurralado. Ele olhou para mim, depois para Gabriela, depois para meus pais. Pelo bem da criança, Calma aí. Vocês estão falando de morar na minha casa? Eu explodi. A casa que eu dei entrada? Que eu estou pagando? Me fala quanto você pagou que eu pago sua parte. Meu pai disse imediatamente, sacando a carteira como se já tivesse calculado tudo. Você volta a morar aqui com a gente e sua irmã se muda para lá com Jeff e o bebê. É perfeito. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, repeti. E minha voz estava tão carregada de sarcasmo que era quase venenosa. Exceto eu, claro. Eu que perdi o noivo, a irmã, e agora vou perder a minha casa também. Não seja dramática, Lívia, minha mãe disse, e aquelas palavras foram a gota d'água. Eu me levantei. Dramática? Vocês acabaram de sugerir que minha irmã e meu ex-noivo se casem na data que era do meu casamento
Morem na casa que eu comprei e eu que estou sendo dramática. Olha o tom de voz, meu pai me repreendeu. Sua irmã está grávida. Você quer que ela se estresse e perca o bebê? Eu olhei para cada um deles. Meu pai com a carteira ainda na mão, pronto para me pagar e me tirar da equação. Minha mãe, já sonhando com o neto, os olhos brilhando de empolgação. Gabriela com aquela expressão de falsa fragilidade, a mão na barriga, se fazendo de vítima. E Jeff, patético, fraco, parado ali como um idiota completo. Vocês merecem uns aos outros, eu disse. E então saí daquela casa. Jeff me seguiu de volta para casa, tentando falar comigo o tempo todo. Eu o ignorei completamente, andando em passos rápidos, minha mente já decidida sobre o que fazer a seguir. Quando cheguei em casa, fui direto para o quarto e peguei uma mala do armário. Comecei a jogar roupas dentro dela sem pensar muito, apenas pegando o necessário. Liv, espera, Jeff disse da porta do quarto, a voz desesperada. A gente pode conversar sobre isso, por favor. Continuei enchendo a mala, ignorando-o. Lívia, olha para mim, ele insistiu, entrando no quarto. Eu amo você, não a Gabriela. Isso que aconteceu com ela foi um erro terrível que eu vou passar o resto da vida me arrependendo. Peguei produtos de higiene do banheiro e voltei para a mala. Eu quero me casar com você, Jeff continuou, e havia desespero genuíno na voz dele agora. Não com ela, com você. Sempre foi você, Liv. A gente vai superar isso. Casais superam traições o tempo todo. A gente pode fazer terapia de casal. Eu faço o que você quiser, mas por favor não joga fora 5 anos por causa de um erro. Um erro, repeti, finalmente olhando para ele. Você chama meses indo para nossa cama com minha irmã de um erro? Sim, ele disse passando as mãos pelo cabelo. Foi um erro, vários erros seguidos, eu sei disso, mas eu vou consertar, Liv. Eu juro que vou. Como? Perguntei cruzando os braços. Como exatamente você vai consertar o fato de que minha irmã está grávida do seu filho? Eu vou assumir minhas responsabilidades, ele disse como se estivesse sendo nobre. Vou ajudar financeiramente a criança, vou estar presente na vida dela, mas isso não muda nada entre a gente. Você vai ser tia do bebê. A criança vai fazer parte da nossa família, mas... Tia, eu ri, sem humor algum. Você acha que eu vou fazer o quê? Ir nos churrascos de domingo e segurar o filho do meu marido com minha irmã? Sim, por que não? Vai se danar, explodi. Jeff, você não entende a gravidade disso? Não foi uma transa de uma noite com uma desconhecida em uma festa. Foi minha irmã, na minha cama, por meses. E agora ela vai ser a mãe do seu filho. Isso não é algo que a gente supera com algumas sessões de terapia. Então o que você quer que eu faça? Ele gritou de volta, frustrado. Queria que eu não assumisse a criança? É isso? Porque eu não posso fazer isso, Liv. É meu filho. Eu tenho responsabilidades. Você tem razão, eu disse calmamente, voltando a arrumar a mala. Você tem responsabilidades. Então você deve fazer o que acha que é certo. O que eu acho que é certo é assumir essa criança e continuar com você. Ele insistiu. É me casar com você, construir nossa vida juntos e cuidar da criança nas horas vagas. Muitos casais fazem isso funcionar. Casais que têm filhos com outras pessoas antes de se conhecerem, Jeff. Não casais onde um traiu o outro com a irmã. É só uma questão de perspectiva, ele argumentou, e eu quase não acreditei no que estava ouvindo. Se você realmente me ama, você vai conseguir perdoar isso. Vai conseguir ver que foi só sexo. Não significou nada. Só sexo que resultou em um bebê. Apontei fechando a mala com força. Só sexo que você repetiu por meses. Só sexo com a minha irmã. Lívia. E sabe o que é pior, Jeff? Continuei, olhando diretamente nos olhos dele. Você está tentando minimizar isso. Está chamando de um erro pequeno. Está agindo como se eu estivesse sendo dramática por não querer casar com um homem que traiu minha confiança da pior forma possível. Não estou dizendo que é pequeno. Está sim, gritei. Você está parado aí me dizendo que casais superam traições o tempo todo, como se fosse só uma questão de eu ser razoável o suficiente. Como se o problema fosse eu não estar sendo compreensiva. Não é isso. Você quer saber o que eu acho que você deveria fazer? Perguntei pegando a mala da cama. Eu acho que você deveria assumir suas responsabilidades. Todas elas. Com a Gabriela. Com o bebê. Eu acho que você deveria fazer exatamente o que meus pais sugeriram. Se casar com ela. Jeff ficou pálido. Você não está falando sério. Estou completamente falando sério.
respondi passando por ele em direção à porta. Gabriela está grávida do seu filho. Você tem responsabilidades. Então casa com ela. Cria esse bebê com ela. Sejam uma família feliz. Eu não amo a Gabriela, Jeff praticamente gritou. Eu amo você. Você deveria ter pensado nisso antes, respondi friamente. Coloquei a mala no porta-malas do meu carro. Jeff me seguiu até a garagem, ainda tentando argumentar. Lívia, não faz isso. Não joga fora o que a gente tem. Por favor, eu estou implorando. Eu faço qualquer coisa. Tenta voltar no tempo, eu disse entrando no carro. Aonde você vai? Ele perguntou, segurando a porta do carro. Isso não é mais problema seu, respondi, puxando a porta. Ele teve que recuar para não se machucar. Dei partida no carro e saí da garagem. Pelo retrovisor, vi Jeff parado na entrada, com as mãos na cabeça, visivelmente desesperado. Não senti pena. Dirigi por alguns minutos antes de parar em um estacionamento vazio. Minhas mãos estavam tremendo na direção. Peguei o celular e liguei para minha amiga Priscila. Ela atendeu no segundo toque. Oi, Liv, tudo bem? Pri, minha voz saiu quebrada, e foi só ouvir o tom dela que eu comecei a chorar. Você está em casa? Estou, ela disse imediatamente, o tom mudando para preocupação. O que aconteceu? Jeff me traiu, falei entre soluços. Com a Gabriela, ela está grávida. O silêncio do outro lado durou apenas 1 segundo. Vem para cá agora, Priscila disse firme. Vem para cá, você pode ficar aqui comigo. Obrigada, consegui dizer. Dirige com cuidado, ela disse. Eu te espero aqui. Desliguei, limpei as lágrimas do rosto e segui para a casa da minha amiga. A única pessoa naquela cidade inteira em quem eu ainda podia confiar. Quando ela abriu a porta e viu minha cara, ela me puxou para um abraço apertado. Você pode ficar aqui o tempo que precisar. E eu fiquei. Priscila me ajudou a processar o absurdo daquela noite, me ouviu chorar, me deixou gritar de raiva. E no dia seguinte, me ajudou com algo muito mais prático: cancelar o casamento. Cada ligação que eu fazia era uma pequena vingança. O buffet, o fotógrafo, a banda, o salão de festas, as flores, tudo. Absolutamente tudo foi cancelado. Alguns fornecedores tinham política de reembolso, outros não. Mas a verdade é que quem tinha pagado por tudo foram meus pais e os pais de Jeff. Cada contrato cancelado, cada depósito perdido, cada multa por quebra de contrato, nada disso saía do meu bolso. E honestamente, eu não me importava nem um pouco. Quando os primeiros estornos parciais começaram a cair, os poucos fornecedores que tinham política de devolução, meu pai ligou. Eu atendi já sabendo exatamente o que estava por vir. Lívia! Ele gritou antes mesmo de eu dizer alô. O que você fez? Cancelei meu casamento, respondi calmamente, quase entediada. Você cancelou tudo? A voz dele estava esganiçada de raiva. Sem consultar a gente? Sem avisar? Por que eu precisaria consultar vocês sobre o meu casamento? Porque fomos nós que pagamos por tudo, ele berrou. Nós e os pais do Jeff. Você tem ideia do prejuízo que causou? Você tem ideia? Tenho uma vaga noção, disse, examinando as unhas. O buffet! Perdemos $3.500. A florista! 4.000. O salão! $6.000, Lívia! Dinheiro que não vão voltar! Aham. Foi tudo que respondi. Aham? Ele quase engasgou. Aham? É tudo que você tem a dizer? O que você quer que eu diga, pai? Que sinto muito? Porque eu não sinto. Ouvi minha mãe ao fundo. Ela tinha colocado no viva voz. Lívia, como você pôde fazer isso? São mais de $20.000 de prejuízo. 20.000. E os pais de Jeff estão furiosos, meu pai continuou. Eles estão exigindo que a gente cubra a parte deles também, dizendo que foi sua decisão unilateral. Então nós é que temos que arcar com as consequências. Interessante, comentei. E vocês vão pagar? Nós! Minha mãe guinchava agora. Você causou isso! Você que vai ter que resolver! Não vou resolver nada, respondi com minha voz firme e clara. Vocês queriam que a Gabriela e o Jeff reaproveitassem o meu casamento. Queriam que eles se casassem na data que era minha. Pois bem, não vão usar. Eu cancelei tudo. Mas nós que pagamos, meu pai berrou de novo. Sim, vocês pagaram, concordei. Vocês pagaram pelo meu casamento. Com o meu noivo, que a minha irmã roubou. E que vocês ficaram felizes de entregar para ela de bandeja.
Então, considerem esse dinheiro como um presente bem caro para a filha favorita de vocês. Lívia, você não tem o direito. Eu tenho todo o direito. Cortei. Era o meu casamento. Eu que escolhi cada detalhe. Eu que passei meses planejando. Cada flor, cada música, cada prato do menu. Fui eu que escolhi. Não vou deixar a Gabriela ter isso. Se ela quer se casar com Jeff, que ela planeje o próprio casamento dela. Mas o dinheiro é problema de vocês, disse sem piedade. Vocês escolheram o lado dela quando ela estava grávida do noivo da outra filha de vocês. Vocês sorriram, ficaram felizes, quiseram sentar ela no sofá com bolachas e suco. Vocês pediram para Eu ter calma, para Eu não estressar ela. Então agora vocês que lidem com as consequências dessa escolha. Os pais de Jeff vão nos processar, minha mãe choramingou. Então processem a Gabriela ou o Jeff, ou me processem. Eu realmente não me importo com o que vocês vão fazer. Só sei que não vou resolver nada. Lívia, seja razoável. Ser razoável? Ri, uma risada dura. Razoável seria minha família ter ficado do meu lado quando descobriram que fui traída. Razoável seria vocês terem expulsado a Gabriela de casa. Razoável seria vocês não terem tentado me convencer a aceitar aquela situação absurda. Mas ser razoável não é algo que essa família conhece, aparentemente. Você está sendo vingativa, meu pai acusou. Estou mesmo, concordei sem hesitação. E estou adorando cada segundo disso. Cada fornecedor que eu cancelei, cada depósito que vocês perderam, cada centavo que vai pelo ralo, é exatamente o que vocês merecem. Lívia Maria, você não pode... Não me liguem mais, eu disse cortando, e minha voz estava calma, fria, definitiva. Vocês fizeram sua escolha, agora vivam com ela, e com o prejuízo. Desliguei antes que pudessem responder. Priscila me olhou com os olhos arregalados. Uau! O quê? Perguntei. Nada, ela disse, um pequeno sorriso aparecendo. É só que eu nunca vi você assim, tão brava. Eles merecem, respondi, e não havia dúvida nenhuma na minha voz. E o melhor de tudo? Eu não sentia nem um pingo de culpa. Meus pais tinham escolhido proteger Gabriela e o bebê Milagre, em vez de me proteger. Tinham se preocupado mais com o dinheiro investido no casamento do que com meus sentimentos. Tinham sugerido que meu ex-noivo e minha irmã usassem a data que era minha, a festa que era minha, porque seria um desperdício cancelar. Pois agora podiam lidar com o desperdício real. Cada centavo perdido, cada fornecedor que não devolvia o dinheiro, cada multa de cancelamento, era o preço que pagavam por terem escolhido o lado errado. E eu ia dormir muito bem naquela noite sabendo disso. Nos dias seguintes, Jeff me ligou, tentou me convencer a voltar atrás na venda da casa. A gente pode conversar, Liv, não precisa ser assim. Mas precisava ser exatamente assim. Eu não queria mais morar naquela casa. Não conseguia nem pensar em dormir naquele quarto sem imaginar os dois lá. Contratei um advogado, calculamos quanto Jeff precisava me pagar pela minha parte e fechei negócio. Jeff pagou. E Gabriela se mudou para lá. Eu continuei na casa de Priscila, dormindo no quarto de hóspedes, trabalhando, vivendo. Mas não estava realmente vivendo. Estava apenas existindo. Minha rotina virou um ciclo automático. Trabalho, casa de Priscila. Trabalho, casa de Priscila. Eu evitava sair para qualquer outro lugar. Não ia ao supermercado, não ia ao shopping, não frequentava os lugares de sempre. A cidade era pequena demais, e eu não queria encontrar ninguém conhecido. Não queria ver os olhares de pena. Não queria ouvir as perguntas curiosas. Não queria ter que explicar para parentes ou conhecidos casuais por que meu casamento tinha sido cancelado. Não queria ver a fofoca se espalhando ao vivo, ali na minha frente. Então eu me escondia. Vivia na menor bolha possível. Trabalho e casa da minha amiga. Nada mais. Priscila tentava me convencer a sair, a voltar a ter uma vida normal. Você não pode viver assim para sempre, Liv. Eu sabia que ela estava certa, mas naquele momento me esconder era tudo o que eu queria fazer. Foi Priscila quem me deu a ideia. Por que você não tenta conseguir algo em outra cidade? Ela sugeriu uma noite, enquanto tomávamos vinho na sala dela. Recomeçar em algum lugar onde você não tenha que ficar esbarrando com essas pessoas? A ideia plantou uma semente. E essa semente cresceu rapidamente. Comecei a mandar currículos para vagas em cidades próximas. Não longe demais, mas longe o suficiente. 3 semanas depois,
recebi uma proposta para uma posição de coordenadora em uma empresa a 2 horas de distância. O salário era melhor. A oportunidade era melhor. E o mais importante, era longe de toda aquela toxicidade. Aceitei sem pensar 2 vezes. No dia que contei para Priscila, ela chorou. Eu vou sentir tanto a sua falta, ela disse me abraçando. Mas você merece isso, Liv. Você merece recomeçar. Eu merecia. E finalmente senti alguma esperança. 3 meses depois da noite que o meu mundo desabou, eu estava morando em uma cidade nova, trabalhando em um emprego novo, vivendo uma vida completamente diferente. Era libertador de uma forma que eu não sabia que precisava. O apartamento que aluguei era pequeno, mas aconchegante. Sem memórias ruins, sem fantasmas do passado. Acordar todo dia naquele espaço que era só meu me dava uma sensação de paz que eu não sentia há meses. O trabalho também ajudava. Minha nova equipe não sabia nada sobre o drama da minha vida anterior. Para eles, eu era simplesmente Lívia, a nova coordenadora competente que tinha se mudado de outra cidade. Não havia olhares de pena, não havia sussurros nos corredores. Era um recomeço verdadeiro. Eu tinha bloqueado meus pais em todas as redes sociais e no telefone. Tinha bloqueado Jeff também. Mas Gabriela eu deixei desbloqueada. Não por masoquismo, mas por curiosidade mórbida. Eu queria ver. Queria saber como estava se desenrolando aquela farsa toda. E olha, as redes sociais da minha querida irmã não decepcionavam. Algumas semanas depois da minha mudança, vi as fotos do casamento deles. Nada parecido com o que eu tinha planejado, é claro. Afinal, eu tinha cancelado tudo. Foi apenas um casamento civil em um cartório, seguido de um almoço em um restaurante com algumas pessoas próximas. Nas fotos, Gabriela sorria amplamente, a barriga já começando a aparecer, usando um vestido branco simples. Jeff estava ao lado dela, de terno, mas seu sorriso não alcançava os olhos. Eu estudei aquelas fotos mais do que deveria ter estudado. E quanto mais eu olhava, mais eu via. Jeff parecia exausto. Havia uma tristeza naqueles olhos que eu conhecia tão bem. Mesmo forçando sorrisos para as câmeras, ele parecia absolutamente miserável. Os comentários nas fotos eram interessantes. Alguns parentes distantes parabenizavam o casal. Que sejam muito felizes, lindos juntos, Deus abençoe esse casamento. Mas outros comentários eram mais reveladores. Tias e primos que sabiam o que tinha acontecido deixavam mensagens cortantes. Casamento relâmpago, né? Pobre criança envolvida nisso. Algumas pessoas não têm vergonha na cara. A família estava visivelmente dividida, e eu sentia uma satisfação mesquinha com isso. Mais tarde, vieram as fotos da lua de mel. Pelo que eu consegui deduzir, Jeff deve ter trocado as passagens para a Itália por algo bem mais em conta. Afinal, quem estava separando dinheiro para hospedagem e gastos por lá era eu. E Gabriela, bem, ela trabalhava, mas não ganhava muito. Definitivamente não o suficiente para bancar uma lua de mel italiana. Eles foram para alguma praia na Flórida. Nada glamuroso, nada especial. Provavelmente um daqueles resorts com tudo incluído que oferece pacotes promocionais. Nas imagens, Gabriela posava sorridente em biquíni, exibindo a barriga grávida como se fosse um troféu. Jeff estava sempre ao fundo, com expressão distante, olhando para o horizonte como se quisesse estar em qualquer outro lugar. Uma foto em particular me marcou. Era de um jantar à luz de velas, supostamente romântico. Gabriela sorria para a câmera, fazendo bico, toda produzida. Jeff estava sentado do outro lado da mesa, segurando uma taça de vinho. Mas seu olhar estava vazio. Completamente vazio. Aquele não era o homem que eu conheci. Aquele era um homem derrotado. Eu fechei o aplicativo depois daquela foto. Não senti pena dele. Ele tinha feito suas escolhas. Mas havia uma satisfação estranha em ver que as consequências estavam claramente pesando sobre ele. Os meses passaram. Eu me concentrei em mim mesma. Comecei a fazer terapia, algo que eu deveria ter feito há anos. Fiz amizades novas no trabalho, conheci a cidade, explorei cafés e livrarias, caminhei em parques. Comecei a me redescobrir como pessoa. Não saí com ninguém. Não estava pronta. A ideia de confiar em alguém novamente parecia impossível. Mas estava tudo bem. Eu estava bem sozinha. Foi através das redes sociais que descobri quando o bebê nasceu. Gabriela postou uma enxurrada de fotos da maternidade. Uma menina, Lena, segundo a legenda florida cheia de emojis de coração. Nossa princesa chegou! 3,51 kg de puro amor. Mamãe e papai estão apaixonados. Nas fotos, Lena era realmente bonita. Bebê pequenino,
pele rosada, muito cabelo. Mas foi em uma das fotos em close que eu notei algo interessante. Os olhos de Lena eram de cores diferentes. Um era castanho escuro e o outro mel esverdeado. Heterocromia. Eu tinha lido sobre isso uma vez em algum lugar. Era raro, mas acontecia. Os meses seguintes foram tranquilos. Eu parei de olhar as redes sociais tão frequentemente. Estava genuinamente começando a seguir em frente. Tinha feito amizades sólidas. Tinha até começado a sair ocasionalmente para bares e eventos sociais, mesmo que ainda não estivesse pronta para nada romântico. A vida estava boa. Diferente do que eu tinha planejado, mas boa. E então, 6 meses após o nascimento de Lena, meu telefone tocou com um número que eu não reconheci. Normalmente, eu não atenderia, mas algo me fez atender dessa vez. Alô? Liv. A voz de Jeff, embargada, chorosa. Por favor, não desligue. Meu primeiro instinto foi fazer exatamente isso, mas a curiosidade me segurou. O que você quer, Jeff? Eu preciso falar com você. Ele estava claramente chorando. Você precisa me perdoar, Liv. Deus, eu estraguei tudo. Jeff, são 2 da tarde de uma terça-feira. Eu estou trabalhando. Se você ligou só para... Ele me interrompeu. A Gabriela mentiu! Ele explodiu, e o desespero na voz dele era palpável. O bebê não é meu, Liv. Ela mentiu. Ela mentiu para todo mundo. Eu fiquei em silêncio, processando. Por algum motivo, não fiquei surpresa. Talvez porque, no fundo, eu sempre soube que Gabriela era capaz de algo assim. É mesmo? Eu disse com minha voz ironicamente neutra. E Jeff contou tudo. Entre soluços, ele derramou toda a podre história. O divórcio de Gabriela não tinha sido porque ela não podia ter filhos. Tinha sido porque ela traía o marido, repetidamente. E ele descobriu e a mandou embora. Gabriela nunca teve problemas de fertilidade. Aquilo tinha sido mentira desde o início. Depois que Lena nasceu, Jeff começou a notar coisas estranhas. Gabriela saía muito, sempre com a bebê, sempre com desculpas vagas. Um dia, Jeff percebeu que ela tinha esquecido o brinquedo favorito de Lena em casa. Preocupado que a bebê ficasse inquieta, ele saiu para levar o brinquedo. Encontrou Gabriela em uma praça, com um homem. Não apenas qualquer homem. Um homem que segurava Lena com a familiaridade de quem tinha direito de segurá-la. Um homem que olhava para Gabriela com intimidade clara. E um homem que, Jeff percebeu com um choque, tinha heterocromia. Exatamente como Lena. Quando Jeff se aproximou, a reação de Gabriela e do homem confirmou tudo. O desconforto, o susto, as desculpas apressadas. É só um amigo, Gabriela disse, mas Jeff não era tão idiota para acreditar. Na verdade, ele era idiota sim. Então ele pesquisou. Descobriu que heterocromia frequentemente era genética. Confrontou Gabriela naquela mesma noite. E ela admitiu. Não completamente, mas o suficiente. Ela disse que possivelmente aquele homem poderia ser o pai de Lena. Que na época ela estava vendo várias pessoas, não apenas Jeff. Que ela não tinha certeza de quem era o pai até Lena nascer, e mesmo assim, ainda não tinha certeza absoluta. Jeff entrou com pedido de teste de DNA imediatamente. E ela admitiu outras coisas também. Jeff continuou com a voz quebrada. Ela estava recebendo dinheiro de outros 2 homens, Liv. Homens casados. Ela disse para cada um deles que era o pai do bebê. Cobrava $2.000 de cada um mensalmente para não envolver a justiça. Ela estava lucrando com isso. Eu fiquei em silêncio, absorvendo. Era tão absurdo que quase parecia roteiro de filme ruim. Mas conhecendo Gabriela, fazia todo sentido. O teste de DNA volta em alguns dias, Jeff disse. Mas eu já sei. Eu não sou o pai, Liv. Ela me enganou. Ela enganou todo mundo, Liv. E agora ela está se recusando a sair da casa, dizendo que pai é quem cria e que eu tinha registrado ela no meu nome. Ainda me disse que a culpa é toda minha porque fui eu que contei pra você. Me acusou de estragar a relação de vocês. E então veio a parte que me fez rir. Liv, por favor. Ele implorou. Eu preciso de você. Eu preciso que você volte. Eu te amo. Eu sempre te amei. Isso foi o maior erro da minha vida. Por favor, me dá uma segunda chance. A gente pode recomeçar. A gente pode... Jeff! Eu o cortei, ainda rindo. Você é um idiota. Um idiota completo. Eu sei! Ele praticamente gritou. Eu sei que sou. Mas por favor. Você merece absolutamente tudo o que está passando. Continuei, sem piedade nenhuma. Você traiu a mulher que te amava.
Com a irmã dela, na cama dela. Você acreditou em uma mentira óbvia. Você se casou com uma manipuladora, e agora está descobrindo que tudo foi mentira desde o início. E sabe o que é mais engraçado, Jeff? O quê? Ele perguntou pateticamente esperançoso. Eu não sinto pena nenhuma de você. Nem um pingo. Na verdade, estou achando tudo isso absolutamente hilário. Lívia, como você... Não me ligue nunca mais, eu disse. Esquece que eu existo. Você fez sua cama. Agora deita nela. E desliguei. Fiquei sentada na minha mesa por alguns minutos, processando a ligação. E então um sorriso se espalhou pelo meu rosto. Um sorriso genuíno e satisfeito. O karma chegou e era lindo. Uma semana depois da ligação de Jeff, foi minha mãe quem ligou. Também de um número desconhecido. Achei hilário todo mundo comprando chips com números novos para falar comigo. Lívia, minha mãe começou, e a voz dela soava cansada, derrotada. A gente precisa conversar sobre sua irmã. Não tenho uma irmã, respondi friamente. Lívia, por favor, a situação aqui está impossível. E o que exatamente você quer que eu faça quanto a isso? Minha mãe suspirou profundamente. Jeff postou tudo nas redes sociais. Tudo, Lívia. Sobre a traição, sobre o bebê não ser dele, sobre Gabriela estar recebendo dinheiro de outros homens. Está todo mundo sabendo. A família inteira. Os vizinhos, os amigos. É um escândalo completo. Eu não disse nada. Apenas esperei que ela continuasse. Ele expulsou Gabriela da casa. Ela prosseguiu. Entrou com processo para anular o casamento, alegando fraude. A Gabriela voltou para cá com a bebê. Ela está devastada, Lívia. Está arrependida. Quer pedir perdão para você. A risada que saiu de mim foi amarga. Arrependida. Que conveniente. Lívia, ela é sua irmã. Não. Eu a cortei firme. Ela não é mais minha irmã. Não depois do que ela fez. E sabe o que é mais interessante, mãe? Você e o pai também não são mais meus pais. Vocês ficaram do lado dela. Vocês me pediram para eu aceitar aquela situação absurda. Vocês queriam que Jeff e ela usassem meu casamento. Queriam que ela morasse na minha casa. E agora vem me pedir o quê? Perdão? Compreensão? Nós erramos, minha mãe admitiu, e havia lágrimas na voz dela. Nós ficamos empolgados com a ideia de ter um neto. Na nossa cabeça, aquele bebê era um milagre divino. Sua irmã tinha dito que a chance dela ter um bebê era quase nula. Não pensamos em como você estava se sentindo. Mas agora... Agora estão vendo as consequências, completei. E quer saber, estou adorando cada segundo disso. Lívia, como pode dizer isso? Vocês destruíram a relação comigo pela Gabriela. Continuei, implacável. Escolheram o lado errado, e agora vão viver com essa escolha. Não me liguem mais. Não mandem mensagens. Não tentem me procurar. Eu não quero vocês na minha vida. Lívia, espera. Desliguei e bloqueei aquele número. Nos meses seguintes, através da minha prima que eu ainda tinha contato, uma que ficou do meu lado durante todo o drama, fiquei sabendo dos desdobramentos da situação. O teste de DNA confirmou. Jeff definitivamente não era o pai de Lena. Os outros 2 homens que estavam pagando Gabriela também fizeram o teste. Um deles não era o pai. O homem da praça, aquele com heterocromia, era. O que estava pagando $2.000 e descobriu que não era o pai, parou de pagar Gabriela imediatamente. E ela, em um ataque de raiva, contou para a esposa dele sobre o caso. O casamento dele acabou, e ele a processou por extorsão. Já o verdadeiro pai também era casado. E Gabriela, agora que tinha perdido Jeff e o dinheiro do outro suposto pai, estava desesperada. Ela contatou o homem e exigiu que ele registrasse Lena como filha dele. Ou faria isso por bem, ou ela entraria com um processo na justiça obrigando-o. O homem se recusou. Disse que não poderia fazer isso, que se a esposa descobrisse, ela o largaria. Implorou para Gabriela ter paciência, que ele continuaria ajudando financeiramente, mas discretamente, que registrar a criança seria assinar a sentença de morte do casamento dele. Gabriela não quis saber. Ela estava sem dinheiro, sem casa, sem opções. E se ele era o pai biológico, ele tinha que assumir. Quando o homem continuou se recusando, Gabriela fez exatamente o que ameaçou. Foi até a casa dele. Em plena tarde de sábado, tocou a campainha segurando Lena no colo e o teste de DNA na mão. A esposa do homem apareceu na porta. Gabriela, sem hesitar, enfiou o papel do teste de DNA na mão dela. Seu marido é pai da minha filha.
99,9% de compatibilidade. Está tudo aqui. A mulher leu o papel, olhou para Lena, olhou para o marido que tinha aparecido atrás dela com o rosto pálido, e então fez exatamente o que ele tinha previsto. Explodiu. Os gritos da esposa podiam ser ouvidos quarteirões adiante. Vizinhos saíram nas varandas para assistir ao show, e Gabriela ficou ali, assistindo o casamento do homem implodir em tempo real, segurando a bebê que causou tudo aquilo. Mas ao contrário do que Gabriela esperava, o homem não assumiu Lena. Ele não se tornou o pai presente e provedor que ela precisava. Ele simplesmente fugiu. Literalmente. 2 semanas depois do escândalo, ele havia sumido. Deixou a esposa, deixou a casa, deixou a cidade. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Mudou o número de telefone, deletou todas as redes sociais, desapareceu como fumaça. Gabriela tentou procurá-lo. Ligou para conhecidos. Foi atrás de parentes dele, da empresa dele. Nada. O homem tinha se evaporado, preferindo abandonar toda a sua vida a assumir a responsabilidade por Lena. Mas não para por aí. Gabriela tentou processar Jeff pela casa, alegando que tinham direitos iguais por serem casados. Mas Jeff conseguiu provar em juízo que ela havia entrado no relacionamento através de fraude, mentindo sobre a paternidade. Ele ganhou a casa de volta. Sem os pagadores, sem Jeff, Gabriela estava completamente quebrada financeiramente. Teve que arranjar 2 empregos só para sustentar Lena. E enquanto ela trabalhava, quem cuidava da bebê eram meus pais, é claro. Os mesmos pais que agora estavam presos em uma situação que eles mesmos criaram. Descobri também que a história de Jeff viralizou muito nas redes sociais locais. Ele tinha feito posts detalhados sobre o que passou, com provas, prints, tudo. Gabriela ficou conhecida como a golpista da gravidez. Sua reputação estava completamente destruída, e meus pais sofriam as consequências por tabela. Mas Jeff também não saiu ileso da situação. Sim, muita gente simpatizava com ele como vítima, mas muita gente também apontava que ele tinha sido cafajeste. Ele traiu a noiva com a cunhada, os comentários diziam. Ele também é culpado nisso. As empresas onde ele trabalhava o demitiram porque ele manchava a imagem da empresa. Ele teve que vender a casa eventualmente para pagar advogados e dívidas que acumulou com todo o processo legal. Vi uma foto dele em um apartamento pequeno, claramente alugado, claramente sozinho. E então teve a parte mais patética. Ele começou a fazer posts públicos pedindo meu perdão e me marcando. Posts longos, dramáticos, dizendo como tinha cometido o maior erro da vida dele, como eu era a mulher da vida dele e como ele tinha sido idiota. Pedindo uma segunda chance publicamente. Eu nunca respondi. Nem dei a ele a satisfação de saber que eu tinha visto. Simplesmente ignorei completamente. Meus pais também tentaram múltiplas vezes restabelecer contato. Me mandavam mensagens de outros números, mas eu sempre lia, deletava e bloqueava. Ainda bem que eles não sabiam onde eu morava. A única pessoa que sabia meu endereço era Priscila, e eu sei que ela nunca passaria essa informação a eles. Minha prima me contou um dia que boa parte da família culpava meus pais pelo meu afastamento. Eles não eram convidados para todas as festas de família, e muitos cortaram relações com eles. E Gabriela, morando na casa deles, não facilitava nada. Segundo minha prima, ela tratava meus pais como babás grátis, saía quando queria, deixava Lena com eles o tempo todo. Quando eles tentavam dar limites, ela os ameaçava. Então vocês nunca mais vão ver a neta de vocês. Meus pais tinham se tornado reféns emocionais da própria filha que defenderam. Era quase poético. 3 anos se passaram e minha vida mudou completamente. Conheci Marcel na Cidade Nova, em um evento de trabalho. Ele era um homem maduro, honesto, comunicativo. Não tinha jogos, não tinha mentiras. Era simplesmente uma boa pessoa. Namoramos por 2 anos antes de nos casarmos. Foi um casamento pequeno, apenas amigos próximos e a família dele. Bonito, íntimo, sem drama, sem traições. Apenas amor genuíno. Compramos uma casa linda. Fui promovida a gerente sênior na empresa. Construí uma vida sólida, feliz, real. E então, 8 anos depois de descobrir a pior traição da minha vida, descobri que estava grávida. De gêmeos. Quando anunciei nas redes sociais, foi uma explosão de amor e alegria dos meus amigos e da família de Marcel. A foto era linda. Eu e Marcel, minha mão na barriga, ambos sorrindo genuinamente. Eu sabia que meus pais veriam. Eu sabia que Gabriela veria. E eu queria que vissem. Meus pais mandaram mensagens querendo fazer parte da vida dos netos. Deletei e bloqueei o novo número de novo. Através da minha prima,
Soube como estava a situação deles 8 anos depois. Gabriela, aos 40 anos, ainda morava com meus pais. Ainda trabalhava em 2 empregos. Lena, agora com 8 anos, perguntava constantemente pelo pai. Por que meu pai foi embora? Ela perguntava. Gabriela não tinha resposta boa para isso. Gabriela não tinha vida social. Ninguém confiava nela. Ela via minhas fotos online, via minha vida feliz, minha casa bonita, meu marido amoroso, e morria de inveja. Jeff, também aos 40, ainda estava solteiro, morando em um apartamento alugado medíocre, trabalhando em um emprego sem perspectiva de crescimento. Quando o anúncio da minha gravidez saiu, ele foi visto em um bar, sozinho, bebendo enquanto olhava fotos antigas nossas no celular. Os amigos dele caçoavam. Jeff perdeu a noiva porque engravidou a cunhada. Ele era motivo de piada. E meus pais? Meus queridos pais que escolheram o lado errado. Aos 60 e poucos anos, cuidavam de Lena enquanto Gabriela dizia que trabalhava. Viam fotos da preparação para a chegada dos gêmeos, netos que eles nunca conheceriam, em posts de parentes que ainda me seguiam. Viam que eu tinha construído uma família linda, mas eles não faziam parte dela. Um primo me contou uma conversa que ouviu. Meu pai, olhando fotos do meu casamento que alguém tinha compartilhado, comentou com minha mãe. Não pude levar nenhuma filha ao altar. Minha mãe chorou, mas era tarde demais, anos tarde demais. Eu estava no sofá da minha casa, Marcel ao meu lado, sua mão na minha barriga sentindo os gêmeos se mexerem, quando pensei em tudo isso. Em como 8 anos atrás meu mundo tinha desmoronado. Em como eu achei que nunca seria feliz de novo. E agora olha onde eu estava. Casa linda. Marido incrível. Gêmeos a caminho. Carreira de sucesso. Amigos verdadeiros. Paz. Enquanto Gabriela estava presa na vida que ela mesma construiu com mentiras. Jeff estava sozinho, amargo, arrependido. E meus pais estavam isolados, cuidando da neta que conseguiram, mas tendo perdido uma das filhas e boa parte da família. A família de Marcel me acolheu de verdade. A mãe dele chorou de emoção no nosso casamento. O pai dele me chama de minha filha sem hesitar. Os irmãos dele me incluem em tudo, como se eu sempre tivesse estado ali. Eles me adotaram, e eu os adotei de volta. Eu sentia falta da minha família às vezes? Sim. Sentia falta de como as coisas eram antes de tudo explodir. Ou pelo menos, da ilusão de como eu achava que eram. Mas depois do que fizeram, depois de terem ficado do lado de Gabriela, de terem feito pouco caso da minha dor, de terem tratado a traição que sofri como um inconveniente financeiro, eu jamais arriscaria confiar neles novamente. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. E não devem. Às vezes eu pensava em como seria se nada daquilo tivesse acontecido. Se Jeff e Gabriela não tivessem me traído. Mas então eu olhava para a vida que construí e percebia. Eu não queria que as coisas tivessem sido diferentes. A traição deles me libertou. E no final das contas, eu tinha ganhado muito mais. Muito obrigada por ter acompanhado essa história comigo. Se você gostou dessa história, deixa um like e um hype aqui embaixo. Isso ajuda demais o canal a crescer e a trazer mais histórias como essa para você. Se inscreve também no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muita história incrível chegando por aí. Um beijo enorme e até a próxima!